Este não é um vídeo de medo ou especulação. Hoje vamos analisar um movimento real, documentado, envolvendo Israel, ONU e reorganização global. E depois, vamos entender como a Bíblia e William Branham nos ensinaram a discernir esse tempo. Se você busca clareza, fique até o fim. Há um silêncio inquietante na igreja moderna. Enquanto o mundo se reorganiza diante de nossos olhos, enquanto Israel ocupa o centro de tensões globais nunca antes vistas, enquanto organizações supranacionais redesenham fronteiras e alianças, muitos cristãos caminham como se nada estivesse acontecendo. Mas irmão, irmã, algo está acontecendo. E não é novo. Foi anunciado há 2000 anos nas páginas da Escritura e ecoado há décadas por homens que Deus levantou para nos alertar. Você já percebeu como Israel domina as manchetes? Como cada movimento político global parece convergir para aquela pequena nação do tamanho de Sergipe? Como acordos são feitos, rompidos, refeitos, sempre envolvendo Jerusalém. Isso não é acidente. É profecia se desdobrando diante de nossos olhos. E se você quer entender o que está acontecendo, precisa primeiro entender que Deus sempre falou através de profetas nos momentos decisivos da história. No século XX, em meio ao caos das guerras mundiais e ao nascimento de Israel como nação em 1948, Deus levantou um homem simples, nascido em uma cabana de madeira nas montanhas do Kentucky, Estados Unidos. Seu nome era William Marion Branham. Ele nasceu no dia 6 de abril de 1909, filho de Charles e Ella Branham, em uma família que não conhecia a Deus e vivia em profunda pobreza. Mas desde o momento em que veio ao mundo, algo sobrenatural o marcou. Na manhã de seu nascimento, testemunhas relataram que uma luz entrou pela janela daquela pequena cabana e pairou sobre o recém-nascido. Aquela luz seria vista novamente ao longo de toda a sua vida, vindicando um ministério que transformaria multidões ao redor do mundo. Aos 7 anos de idade, enquanto passava por uma árvore, um redemoinho tocou as folhas e uma voz audível falou com aquele menino. Nunca beba, nunca fume, nem corrompa seu corpo de maneira alguma, pois há um trabalho para você fazer quando crescer. William Branham não buscou fama. Ele trabalhava como guarda florestal em Indiana, quando em maio de 1946, um anjo do Senhor apareceu a ele e lhe deu uma comissão: pregar o Evangelho com sinais sobrenaturais que confirmariam sua mensagem. E, irmão, esses sinais vieram. Em 1950, durante um debate com céticos em Houston, Texas, uma fotografia capturou aquela mesma luz sobrenatural sobre sua cabeça. A foto foi autenticada pelo FBI e permanece até hoje nos arquivos da instituição Smithsonian em Washington. Mas por que falar de William Branham em um vídeo sobre Israel e a ONU? Porque este homem de Deus, que ministrou de 1946 até sua morte em 1965, recebeu revelações específicas sobre o tempo em que vivemos. Ele não era um teórico, ele não especulava. Quando pregava sobre Israel, sobre sistemas globais, sobre o fim dos tempos, ele falava sob unção profética, conectando os eventos de seus dias com as Escrituras, de maneira que ainda hoje ressoa com poder. Branham ensinou que Israel é o relógio profético de Deus. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 24 sobre a figueira brotando, ele estava falando de Israel renascendo como nação. E em 1948, 3 anos depois da fundação da ONU, Israel foi restaurado. Branham viu isso acontecer e entendeu. O cronômetro final havia começado. A geração que visse Israel retornar à sua terra não passaria sem ver todas as coisas se cumprirem. Hoje, décadas depois, estamos testemunhando exatamente o que ele previu. Israel no centro das atenções globais. Organizações internacionais pressionando por acordos de paz. Movimentos para unificar nações sob sistemas únicos de controle. E a igreja? Onde está a igreja? Muitos dormem. Muitos estão distraídos. Mas você que está aqui agora, Deus está te despertando para algo maior. Se você está assistindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais ou de qualquer outro estado deste Brasil, deixe um comentário dizendo de onde você assiste. Quero saber quem está sendo tocado por esta mensagem. Porque, irmão e irmã,
O que vamos explorar aqui não é teoria da conspiração. É discernimento bíblico. É entender os tempos como os filhos de Issacar entendiam. É estar preparado, vigilante, com óleo na lamparina. William Branham não está mais entre nós. Ele partiu em 24 de dezembro de 1965 após um acidente de carro. Mas sua mensagem permanece viva em mais de 1.200 sermões gravados, transcritos e traduzidos para dezenas de idiomas. E o que ele ensinou sobre Israel, sobre organizações mundiais e sobre o sistema vindouro está se cumprindo agora. Não amanhã, agora. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas pregações reais de Branham. Vamos conectar suas palavras com a Bíblia. Vamos olhar para os fatos, para os movimentos globais documentados e vamos entender o que Deus está nos dizendo através de tudo isso. Porque a verdade é esta: se você tem ouvidos para ouvir, o Espírito está falando às igrejas. E a pergunta que fica é: você vai ouvir? Prepare seu coração, abra sua mente, deixe o Espírito Santo guiar você através desta jornada de revelação. Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor e o tempo em que vivemos. O ano era 1946. O mundo ainda sangrava pelas feridas da Segunda Guerra Mundial. Milhões de judeus haviam sido exterminados no Holocausto. As nações estavam exaustas, destruídas, buscando reconstrução. E foi exatamente naquele momento, em 7 de maio daquele ano, que o anjo do Senhor apareceu a William Branham e lhe deu uma comissão sobrenatural: pregar o Evangelho com sinais que confirmariam sua palavra. O que poucos perceberam na época é que aquela visitação angélica não era um evento isolado. Era o início de um ministério profético que duraria 19 anos e mudaria a face do cristianismo moderno. Branham começou seu ministério público em 1946, mas não como mais um pregador. Ele carregava 2 sinais que Deus lhe havia dado. O primeiro era um sinal físico em sua mão que revelava doenças antes mesmo que médicos pudessem diagnosticá-las. O segundo era ainda mais impressionante. Ele discernia os segredos dos corações, conhecendo os pensamentos, as necessidades e os pecados ocultos das pessoas que vinham até ele. Isso não era adivinhação. Era o mesmo dom profético que operava em Eliseu quando ele revelava ao rei de Israel os planos secretos do rei da Síria, até mesmo as palavras faladas em seu quarto. As reuniões de Branham lotavam os maiores auditórios e estádios da América. Pessoas vinham de todas as partes para testemunhar aquele fenômeno. Milhares eram curadas, cegos viam, surdos ouviam, paralíticos caminhavam. Mas mais do que os milagres físicos, havia algo que marcava profundamente aqueles que o ouviam: suas pregações sobre os sinais dos tempos. Ele falava de Israel, ele falava de sistemas mundiais, ele falava de um tempo de convergência profética que estava começando diante dos olhos daquela geração. Em 1948, algo aconteceu que abalou o mundo profético. Depois de quase 2.000 anos de dispersão, Israel foi restaurado como nação. As Nações Unidas, fundada em 1945, desempenhou um papel central naquele momento histórico, através da resolução que reconheceu o Estado de Israel. Branham viu aquilo e imediatamente conectou com as Escrituras. Ele pregava constantemente sobre Mateus, capítulo 24, onde Jesus diz: "Aprendei da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas." Para Branham, a figueira era Israel, e em 1948, aquela figueira havia brotado novamente. Isso não era mera interpretação humana. Era a revelação profética que ecoava o que Jesus havia dito 2.000 anos antes. Ele ensinava que a geração que visse Israel retornar à sua terra seria a última geração antes da vinda do Senhor. Irmão, irmã, quantos anos já se passaram desde 1948? Quanto tempo dura uma geração bíblica? As contas estão sendo feitas. O relógio está correndo. Mas Branham não parava em Israel.
Ele conectava aquele evento com outras profecias. Em Lucas capítulo 21, Jesus fala sobre sinais que precederiam sua vinda. Nações em angústia, perplexidade, homens desmaiando de terror pelo que sobrevirá ao mundo. E então ele diz algo crucial. Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Branham pregava que Israel era a chave, mas não a única peça do quebra-cabeça profético. Deixe seu nome aqui nos comentários se você quiser que eu ore por você. Porque, irmão, o que estamos explorando aqui não é história morta. É profecia viva. É entender que Deus continua falando, que Ele continua guiando, que os sinais que Branham apontou há décadas estão se intensificando agora, diante de nossos olhos. E se você está sentindo um peso no coração enquanto ouve isso, é porque o Espírito está te despertando. De 1946 a 1965, Branham pregou mais de 1.200 sermões. Todos foram gravados, todos foram transcritos, e em cada um deles há pérolas de revelação sobre o tempo em que vivemos. Ele falava sobre como as nações se uniriam, sobre como sistemas globais surgiriam, sobre como Israel seria o epicentro de conflitos que envolveriam o mundo inteiro. E tudo isso não eram especulações. Eram palavras proféticas fundamentadas nas Escrituras, vindicadas por sinais sobrenaturais. A revista Voz dos Homens do Evangelho Completo publicou em fevereiro de 1961. Nos dias da Bíblia, havia homens de Deus que eram profetas e videntes, mas em todos os escritos sagrados, nenhum deles teve um ministério maior do que William Branham. Essa não era uma declaração vazia. Era o reconhecimento de líderes cristãos da época, que testemunhavam algo sem precedentes. Um homem que orava por reis, que pregava em nações, que carregava uma unção que atraía multidões e transformava vidas. Mas o que mais impressiona em Branham não são apenas os milagres, é a precisão profética. Ele falou sobre eventos que ainda estavam por vir. Ele viu em visão a ascensão de sistemas que unificariam religiões e nações. Ele alertou sobre organizações globais que teriam poder sobre povos e territórios. E quando olhamos para hoje, quando vemos a ONU envolvida em cada grande decisão internacional, quando vemos acordos sendo negociados, tendo Israel no centro, começamos a entender. Aquele homem simples das montanhas do Kentucky estava vendo o que poucos viam. Branham não era perfeito. Ele dizia isso. Ele era apenas um vaso. Mas o que fluía através daquele vaso era genuíno. Era o Espírito de Deus revelando mistérios, desvendando tempos, preparando uma noiva para o encontro com o noivo. E se você tem fome de entender o que está acontecendo, se você quer discernimento real e não apenas teorias vazias, precisa conhecer o que esse homem ensinou. Porque ele não inventou nada. Ele apenas revelou o que já estava escrito, conectando profecias antigas com eventos contemporâneos de uma forma que ainda hoje nos deixa sem palavras. Existe uma palavra que William Branham repetiu centenas de vezes ao longo de seu ministério: organização. Para ele, não se tratava apenas de estruturas religiosas, era algo muito mais profundo, mais perigoso, mais profético. Ele ensinava que o espírito de organização humana, quando substituía a liderança do Espírito Santo, abria portas para o sistema que a Bíblia chama de imagem da besta. E, irmão, quando você começa a conectar os pontos entre o que ele pregou e o que estamos vendo hoje, algo dentro de você desperta. Em um de seus sermões mais impactantes, Branham falou sobre a formação de uma confederação religiosa mundial. Ele disse: "Creio que um dia glorioso destes, quando esta confederação unida de igrejas se juntar e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta." Quando você lê isso pela primeira vez, parece distante. Mas quando você vê organizações religiosas de todas as denominações se unindo sob acordos ecumênicos, quando você vê líderes mundiais pressionando por unidade religiosa em nome da paz, você entende, ele não estava especulando, ele estava vendo. Apocalipse capítulo 13 é claro. Haverá uma besta que sobe do mar, representando o poder político global,
e haverá uma segunda besta que sobe da terra, exercendo toda a autoridade da primeira e fazendo com que a terra adore a primeira besta. Branham ensinava que essa segunda besta seria um sistema religioso unificado que traria as nações sob uma única égide espiritual. E Israel, como sempre, estaria no centro dessa equação. Ele pregava que o controle viria de duas formas, através do poder econômico e através do poder religioso. Em seus sermões sobre os selos, ele falou sobre como a Igreja Católica Romana detinha a riqueza espalhada por todas as nações. E o que eles não têm, Wall Street tem, controlada pelos judeus. Não era ódio, era análise profética. Era mostrar como o dinheiro e o poder religioso convergiriam para criar um sistema onde ninguém poderia comprar ou vender sem fazer parte dele. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Branham via a ONU não apenas como uma organização política, mas como parte de um movimento maior de centralização de poder. Ele ensinava que as nações se uniriam sob autoridades supranacionais, abrindo mão de soberania em nome de segurança e paz. E quando você olha para os acordos globais de hoje, para as pressões por governança mundial, em áreas como clima, economia e segurança, você percebe que aquilo que parecia distante está batendo à porta. Mas aqui está o ponto crucial que Branham sempre enfatizava. A verdadeira Igreja de Deus não será pega nesse sistema. Ele dizia: os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, sejam o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. A Igreja verdadeira não é uma organização. É um organismo vivo, unido pelo Espírito, não por estruturas humanas. E sabe o que mais me impacta nisso tudo? Branham conectava tudo com Daniel capítulo 2 e 7, aquele sonho de Nabucodonosor sobre a estátua com pés de ferro e barro. Aquelas 4 bestas que Daniel viu representando impérios sucessivos. Ele ensinava que estamos vivendo no tempo dos pés da estátua, onde ferro e barro tentam se misturar, mas não se unem. Sistemas políticos e religiosos tentando criar unidade, mas com rachaduras por toda parte. E no fim, uma pedra cortada sem mãos humanas virá e destruirá toda aquela estrutura. Essa pedra é Cristo. Seu reino é o único que permanecerá. Irmão e irmã, eu preciso dizer algo com temor. Muitos de nós não estamos frios porque o mundo está difícil. Estamos frios porque deixamos o altar apagar aqui dentro. Por isso, eu preparei um caminho guiado de 21 dias para reacender o fogo, restaurar a intimidade e despertar o discernimento espiritual. Se você sentiu isso durante essa mensagem, há um convite de Deus ao seu coração. O link está no primeiro comentário fixado. Se for para você, você vai saber. Branham não pregava medo, ele pregava preparação. Ele dizia que os crentes verdadeiros não deveriam temer o sistema vindouro, mas deveriam estar tão cheios do Espírito Santo que não seriam seduzidos por ele. Ele ensinava sobre vigilância, sobre santidade, sobre estar pronto como as virgens prudentes da parábola de Mateus capítulo 25. Óleo na lamparina, luz acesa, esperando o noivo. E quando você olha para hoje, quando você vê acordos sendo assinados envolvendo Israel, quando você vê pressões globais por unificação, quando você vê sistemas de controle se tornando cada vez mais sofisticados, você entende. Não é teoria da conspiração. É cumprimento profético. E a pergunta que fica é: você está discernindo os sinais? Você está preparado ou está dormindo enquanto a história se desenrola? Israel não é apenas mais uma nação no mapa. Não é coincidência que uma faixa de terra menor que o estado de Sergipe domine as manchetes mundiais. Não é acaso que cada grande decisão política global de alguma forma toque em Jerusalém, porque Israel não é produto de diplomacia humana. Israel é o relógio profético de Deus. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade, tudo começa a fazer sentido
de uma forma que te faz tremer. William Branham entendia isso profundamente. Ele pregava que não poderíamos compreender o tempo em que vivemos sem olhar para Israel. Quando Jesus ensinou sobre os sinais de sua vinda no sermão profético de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, ele deu aos discípulos uma parábola específica. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Branham pregava que a figueira é Israel, e quando ela brotasse novamente, seria o sinal de que estamos na última geração antes da volta de Cristo. Em 1948, aquela figueira brotou. Depois de quase 2000 anos de dispersão, de perseguição, de tentativas de extermínio, Israel foi restaurado como nação. E, irmão, isso não foi obra de homens, foi cumprimento profético. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, viu um vale de ossos secos que se levantavam e ganhavam vida novamente. Ele profetizou sobre uma nação que seria trazida de volta de seu túmulo, reagrupada de entre as nações, onde havia sido espalhada. E em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion leu a Declaração de Independência de Israel, e aquela profecia ganhou carne e sangue. Branham viu isso acontecer e pregou sobre isso com poder. Ele dizia que a geração que visse Israel retornar à sua terra não passaria sem ver todas as coisas se cumprirem. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Essas foram as palavras de Jesus em Lucas 21, versículo 32. E, irmão, quantos anos já se passaram desde 1948? 77 anos. Uma geração bíblica varia entre 70 e 80 anos. Você consegue sentir a urgência disso? Mas não é só o retorno de Israel à terra, é o que aconteceu depois. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle judeu pela primeira vez em mais de 2000 anos. Jesus falou em Lucas 21, versículo 24, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quando Jerusalém foi retomada, algo mudou no calendário profético. O relógio acelerou. Os tempos dos gentios estão chegando ao fim. Se você está percebendo esses sinais, deixe aqui nos comentários onde você mora. Eu quero saber quem está sendo despertado para esse tempo. Porque isso não é conversa de igreja morta. Isso é igreja viva, entendendo os tempos como os filhos de Issacar entendiam. É discernimento que salva. É preparo que protege. Branham conectava Israel com profecias ainda mais antigas. Ele falava sobre Jeremias 24, versículo 6. Porei os meus olhos sobre eles para seu bem e os farei voltar a esta terra. E edificá-los-ei e não os destruirei. E plantá-los-ei e não os arrancarei. Deus fez uma aliança eterna com Abraão. Ele prometeu aquela terra aos seus descendentes para sempre. E nenhuma ONU, nenhum acordo internacional, nenhuma pressão global pode anular o que Deus decretou. Israel está lá porque Deus o colocou lá. E tudo o que acontece ao redor de Israel é cumprimento do plano divino. Mas aqui está algo que muitos não entendem. Israel está no centro não apenas do plano de Deus, mas também do plano do inimigo. Satanás sabe que enquanto Israel existir, as promessas de Deus se cumprirão. Por isso há tanta oposição. Por isso há tanta guerra. Por isso nações se levantam contra aquela pequena terra. Não é política, é espiritual. É a batalha cósmica entre o reino de Deus e as forças das trevas, sendo travada em solo físico. Zacarias capítulo 12, versículo 3 diz: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Branham pregava que chegaríamos a um ponto onde o mundo inteiro estaria focado em Jerusalém. E olhe para hoje. Cada tentativa de paz no Oriente Médio gira em torno de Jerusalém. Cada tensão, cada conflito, cada acordo tem Jerusalém no centro. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. E a ONU? Ela desempenhou papel fundamental
no reconhecimento de Israel em 1948. Mas Branham alertava que essas mesmas organizações internacionais eventualmente se voltariam contra Israel sob pressão de sistemas globais que buscariam controlar Jerusalém, porque no fim haverá um acordo, um pacto de 7 anos mencionado em Daniel 9, versículo 27. Um acordo de paz que será quebrado na metade da semana, desencadeando a grande tribulação. Israel não é vítima. Israel é protagonista. Deus está usando aquela nação para revelar seu poder, para mostrar sua fidelidade, para cumprir suas promessas e para despertar a igreja. Quando você olha para Israel, você não está apenas vendo política. Você está vendo profecia viva. Você está testemunhando Deus trabalhando na história. E a pergunta é, você está atento? Você está discernindo? Ou está distraído enquanto o maior espetáculo profético da história se desenrola? 24 de outubro de 1945. O mundo ainda sangrava pelas feridas da Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de mortos, cidades destruídas, nações arrasadas. E em meio àquele caos, 50 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, e assinaram a Carta das Nações Unidas. Nascia a Organização das Nações Unidas, com uma missão declarada: manter a paz e a segurança mundial, impedir que outro conflito daquela magnitude acontecesse. E, irmão, isso soa nobre, parece bom, mas quando você entende profecia, quando você lê a Bíblia com olhos espirituais, você começa a ver camadas que a maioria não enxerga. William Branham viveu aquele momento. Ele viu a ONU ser fundada. Ele viu Israel ser reconhecido por aquela organização em 1947. E ele entendia que aquilo não era apenas política, era profético. Ele pregava que organizações supranacionais, estruturas que concentram poder acima das nações individuais, eram parte do sistema que a Bíblia descreve como preparação para o governo mundial do Anticristo. Ele não dizia isso de forma leviana. Ele fundamentava nas Escrituras. E quando você estuda Daniel e Apocalipse, você vê o que ele via. Daniel, capítulo 2, fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Uma estátua gigante com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Aquela estátua representa impérios sucessivos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas os pés de ferro e barro representam o último estágio desse sistema. Uma confederação de nações tentando se unir, mas com rachaduras. Ferro e barro não se misturam. E é exatamente o que vemos hoje. Tentativas de unificar nações sob organizações globais, mas com instabilidade constante. A ONU foi criada para ser essa força unificadora. Atualmente são 193 países membros, quase o mundo inteiro sob uma mesma estrutura organizacional. E o que ela faz? Ela discute acordos globais. Ela pressiona nações por conformidade. Ela tem o Conselho de Segurança, com 5 membros permanentes que têm poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. 5 nações controlando decisões que afetam o mundo inteiro. Isso não te lembra algo? Daniel 7 fala sobre 10 chifres em uma besta, representando reis ou reinos que surgirão. Estruturas de poder concentrado. Branham ensinava que não deveríamos ter medo dessas organizações, mas deveríamos entendê-las pelo que são. Parte do sistema que Deus permitiu que se levantasse para preparar o palco para os eventos finais. Ele pregava que a verdadeira igreja não seria controlada por esses sistemas, porque ela não depende de estruturas humanas. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas a igreja falsa, a igreja organizada que se afastou da palavra, essa sim se unirá a esses sistemas. Apocalipse capítulo 13 descreve 2 bestas. A primeira sobe do mar, representando o sistema político mundial. A segunda sobe da terra, exercendo autoridade religiosa e fazendo com que todos adorem a primeira besta. Branham conectava isso com organizações religiosas, se unindo sob lideranças globais, trabalhando lado a lado com estruturas políticas. E quando você vê o ecumenismo moderno,
quando você vê líderes religiosos de todas as denominações se reunindo em conferências globais promovidas ou apoiadas pela ONU, você entende que o cenário está se montando. Deixe aqui nos comentários se você consegue ver esses sinais. Porque muitos estão cegos, muitos estão distraídos. Mas você que está aqui, você que chegou até este ponto da mensagem, Deus está abrindo seus olhos. E quando seus olhos se abrem, você não consegue mais viver como antes. Você passa a discernir, a vigiar, a orar com urgência. A ONU não é vilã por si só. São pessoas tentando resolver problemas humanos com soluções humanas. Mas o problema é que soluções humanas sem Deus sempre levam a sistemas de controle. Sempre concentram poder. Sempre preparam o caminho para o que a Bíblia chama de marca da besta. Um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem fazer parte dele. E hoje, com tecnologia avançada, com sistemas digitais, com moedas virtuais e identificações biométricas, esse tipo de controle não é mais ficção científica. É realidade técnica esperando implementação política. Daniel, capítulo 7, versículo 23 diz: A quarta besta será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Esse reino diferente é um sistema global. E, irmão, quando você vê organizações como a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a OMC, todas essas estruturas supranacionais trabalhando em coordenação, você vê o esboço desse sistema se formando. Branham pregava que o cristão verdadeiro deveria ser cidadão do céu, não do mundo. Nossa lealdade não é a sistemas humanos. Nossa submissão é a Cristo. Podemos respeitar autoridades, mas nunca colocar nossa fé nelas. E quando chegar o momento em que sistemas globais exigirem lealdade que contradiga nossa fé, a resposta será clara. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A questão não é se você participará desse sistema ou não. A questão é, onde está seu coração? Você está fundamentado na palavra? Você tem discernimento espiritual? Você sabe a diferença entre paz humana e paz de Deus? Porque o mundo oferecerá paz. O anticristo virá oferecendo soluções, mas será paz falsa. Será controle disfarçado de segurança. E só aqueles que conhecem a voz do pastor não serão enganados. Existe uma palavra que aparece repetidamente nas pregações de William Branham quando ele falava sobre os últimos dias. Sistema. Não sistemas isolados, não organizações independentes, mas um sistema unificado que englobaria economia, religião e política sob uma única autoridade. E, irmão, quando ele pregava isso nas décadas de 50 e 60, parecia distante. Mas hoje, quando você olha para acordos climáticos globais, moedas digitais sendo discutidas por bancos centrais, iniciativas de identificação biométrica universal, você percebe que aquele sistema não está vindo. Ele está aqui, se formando diante de nossos olhos. Branham pregava sobre Apocalipse 13 com uma clareza que assustava. Ele falava sobre a marca da besta, não apenas como um símbolo futuro, mas como um sistema de controle econômico e religioso que impediria pessoas de comprarem ou venderem sem submissão total. Apocalipse 13, versículo 17 diz: Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E hoje, quando você vê o avanço de pagamentos digitais, a redução do uso de dinheiro físico, a implementação de sistemas de crédito social em alguns países, você entende que a tecnologia para esse tipo de controle já existe. Mas aqui está algo que Branham sempre enfatizava. O medo não é a resposta. Paranoia não é discernimento. A preparação espiritual é a resposta. Ele pregava que o cristão verdadeiro deveria estar tão cheio do Espírito Santo, tão fundamentado na palavra, tão íntimo com Deus, que quando o sistema se levantasse completamente, ele não seria seduzido, porque conhece a voz do pastor, porque sua confiança não está em sistemas humanos, mas no Deus vivo. Ele conectava isso com a parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Todas tinham lâmpadas.
todas esperavam o noivo, mas só 5 tinham óleo. E quando o noivo chegou, as que não tinham óleo ficaram de fora. Branham pregava que o óleo representa o Espírito Santo e que nos últimos dias haveria uma igreja que parece cristã, que tem a forma, mas não tem o poder. E haveria uma igreja que está cheia do Espírito, vibrante, viva, preparada. A diferença não estará nas aparências, estará na unção. Apocalipse capítulo 17 fala sobre a grande prostituta assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Branham ensinava que essa prostituta representa um sistema religioso apóstata, que se une com poderes políticos e econômicos, e ela não vem sozinha. O versículo 5 diz que ela é mãe das prostituições, o que significa que haverá muitas organizações religiosas, aparentemente diferentes, mas todas unidas sob um mesmo espírito de controle e apostasia. Se você está entendendo isso, se está discernindo esses tempos, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Porque muitos estão dormindo. Muitos estão presos em religiosidade vazia, enquanto o mundo se prepara para o maior engano da história. Mas Deus está levantando um povo que enxerga, que discerne, que está desperto. Branham pregava que a preparação para esse tempo envolve 3 coisas fundamentais. Primeira, intimidade com Deus através da oração e da palavra. Não oração mecânica. Oração que quebra, que rasga o véu, que toca o trono. Segunda, santidade prática. Não legalismo religioso, mas um estilo de vida que honra a Deus, que se afasta do pecado, que vive em pureza. Terceira, discernimento espiritual. A capacidade de ver além das aparências, de testar os espíritos, de não ser levado por todo vento de doutrina. Ele dizia que o anticristo não virá anunciando que é o anticristo. Ele virá como solucionador, como pacificador, oferecendo segurança, prosperidade, unidade. Daniel 9, versículo 27, fala sobre um líder que fará um pacto de 7 anos com muitos. Esse pacto trará uma falsa paz. Mas na metade da semana, ele romperá o pacto e revelará sua verdadeira natureza. E Israel estará no centro dessa traição. A pergunta que Branham fazia às suas audiências é a mesma que fazemos hoje. Você está pronto? Não pronto no sentido de ter todas as respostas, mas pronto no sentido de estar firme, enraizado, inabalável. Pronto para permanecer fiel mesmo quando o mundo inteiro estiver se curvando. Pronto para confiar em Deus quando os sistemas humanos desmoronarem. Pronto para esperar em Cristo quando tudo ao redor for caos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 e 11, dizem que aqueles que não receberam o amor da verdade serão entregues à operação do erro para darem crédito à mentira. Isso significa que haverá um engano tão poderoso que só quem ama a verdade genuinamente não será enganado. Religião não salvará. Tradição não protegerá. Só a verdade, abraçada com amor, será âncora suficiente. Branham ensinava que não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo, mas sabemos que estamos na última geração. Sabemos que os sinais estão se cumprindo. Sabemos que Israel está de volta. Sabemos que sistemas globais estão se unindo. Sabemos que a tecnologia para controle total existe. Sabemos que a apostasia está crescendo. E sabemos que, em meio a tudo isso, Deus está preparando uma noiva sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. A questão é, você faz parte dela? William Branham não era apenas um homem que falava sobre profecias distantes. Ele era prático. Ele entendia que conhecer o futuro sem saber como viver no presente era inútil. Por isso, em suas pregações sobre os últimos dias, ele sempre trazia instruções claras. Como o cristão deve se posicionar? Como devemos viver neste tempo? Como mantemos a fé quando tudo ao redor parece estar desmoronando? E, irmão, essas respostas não eram complicadas. Eram profundas, mas simples. Eram espirituais, mas práticas. A primeira coisa que Branham enfatizava era santidade. Não santidade de aparência. Não legalismo religioso que se preocupa com roupas e regras humanas, mas santidade genuína que brota de um coração transformado. Ele pregava que nos últimos dias, quando o mundo estiver em trevas morais profundas,
O povo de Deus brilhará como luz exatamente porque vive diferente. Filipenses 2, versículo 15 diz: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Santidade não significa isolamento, significa distinção. Branham ensinava que o cristão está no mundo, mas não é do mundo. Trabalha, estuda, convive, participa da sociedade, mas seu coração não está amarrado aos valores mundanos. Sua identidade não vem de sistemas humanos. Sua segurança não está em economias terrenas. Sua esperança não depende de governos, porque ele é cidadão de outro reino. E quando você vive assim, quando sua raiz está em Cristo, as tempestades deste mundo não te arrancam. Segunda, vigilância constante. Mateus 24, versículo 42 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Branham pregava que vigilância não é paranoia. É atenção espiritual. É manter os olhos abertos para os sinais dos tempos. É não ser pego de surpresa como um ladrão na noite. Ele dizia que muitos cristãos estão tão distraídos com entretenimento, com busca de prosperidade, com conforto, que não percebem o que está acontecendo ao seu redor. São como aqueles nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, sem perceber que o dilúvio estava às portas. Vigilância também significa testar tudo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21 diz: Examinai tudo, retende o bem. Branham ensinava que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitas doutrinas que pareceriam certas, mas seriam veneno espiritual. Por isso, cada ensinamento deve ser testado pela palavra. Cada revelação deve ser pesada nas Escrituras. Se não está alinhado com a Bíblia, não importa quão espiritual pareça, deve ser rejeitado. Terceira, intimidade profunda com Deus. Não religiosidade mecânica, não rituais vazios, mas relacionamento real. Branham falava sobre ter um lugar secreto de oração. Um lugar onde você fecha a porta, desliga o mundo e se conecta com o Pai. Daniel 3 vezes ao dia orava de joelhos em seu quarto. Jesus subia ao monte para orar. E, irmão, se aqueles homens de Deus precisavam de tempo a sós com o Pai, quanto mais nós. Inscreva-se no canal se você quer continuar recebendo mensagens que te fortalecem, que te preparam, que te ensinam a viver com sabedoria nestes dias. Porque conteúdo assim não é comum. A maioria está entretendo, nós estamos equipando. A maioria está acalmando, nós estamos despertando. Branham também ensinava sobre comunhão genuína. Hebreus 10, versículo 25 diz: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ele falava sobre a importância de estar com outros crentes verdadeiros, não em religião morta, mas em comunhão viva onde há oração, onde há palavra, onde há edificação mútua. Porque sozinho o cristão é vulnerável, mas unidos em Cristo somos fortes. Quinta, desprendimento das coisas materiais. Não pobreza como virtude, mas liberdade do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Branham pregava que nos últimos dias o sistema econômico seria usado como ferramenta de controle. Por isso, o cristão que coloca sua confiança em riquezas terrenas será facilmente manipulado. Mas aquele que confia em Deus, que vive com simplicidade, que sabe que sua provisão vem do céu, esse não será abalado quando economias colapsarem. Sexta, testemunho corajoso. Romanos 1, versículo 16 diz: Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Branham ensinava que o cristão verdadeiro não esconde sua fé, não se cala diante da injustiça, não se curva ao politicamente correto quando ele contradiz a palavra. Vive com amor, mas também com verdade. Porque nos últimos dias, a pressão para silenciar será intensa, mas os que amam a Deus mais do que a aprovação humana continuarão testemunhando. E sétima, esperança
inabalável. Tito 2, versículo 13, fala sobre aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Branham dizia que o cristão não é pessimista. Ele vê o caos, mas enxerga além dele. Ele reconhece os sinais, mas sabe que cada sinal é mais uma confirmação de que Cristo está voltando. E isso não gera desespero, gera expectativa santa, gera alegria profunda, porque sabemos como a história termina. Cristo vence. Voltamos ao início, Israel no centro, a ONU influenciando decisões globais, sistemas se unindo, tecnologia avançando. E no meio de tudo isso, uma pergunta ressoa. O que William Branham nos ensinou que podemos aplicar agora, hoje, neste exato momento? Porque, irmão, conhecimento profético que não gera transformação é apenas informação. E informação sem aplicação não salva ninguém. Então, onde isso te deixa? Onde tudo que você ouviu aqui te posiciona? A realidade é esta. Nós não vivemos de medo. Medo paralisa. Medo cega. Medo faz você tomar decisões erradas, mas nós também não vivemos de negação. Fingir que nada está acontecendo é ingenuidade perigosa. O equilíbrio está no discernimento, em ver o que está acontecendo com olhos espirituais e responder com fé ativa. Branham pregou isso por quase 20 anos, e sua mensagem permanece urgente, porque os sinais que ele apontou estão mais evidentes hoje do que em qualquer outro momento da história. Israel voltou à terra em 1948. Jerusalém voltou ao controle judeu em 1967. A ONU existe desde 1945 e continua expandindo sua influência. Sistemas econômicos globais estão mais interconectados do que nunca. Moedas digitais estão sendo testadas. Tecnologias de controle estão disponíveis. Movimentos ecumênicos estão unindo religiões. E a igreja, em grande parte, está dormindo. Não toda ela, mas grande parte. Distraída, acomodada, preferindo conforto à convicção, preferindo entretenimento a encontro genuíno com Deus. Mas você que está aqui, você que ouviu esta mensagem até o fim, você é diferente. Deus te trouxe até aqui porque há algo nele para você. Há um chamado, há um despertamento, há uma urgência santa sendo depositada em seu coração. E agora, você tem uma escolha. Você pode deixar isso ser mais um vídeo que você assistiu, mais uma mensagem que passou, ou você pode permitir que isso mude algo dentro de você, que isso reacenda o fogo que talvez esteja apagando, que isso restaure a intimidade que talvez esteja esfriando. 2 Crônicas 7, versículo 14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O avivamento que o mundo precisa começa com você. Começa com um coração quebrantado diante de Deus. Começa com alguém dizendo: Senhor, eu não quero viver mais na mornidão. Eu não quero ser pego de surpresa. Eu quero estar pronto. Eu quero discernir. Eu quero ser parte da noiva preparada. Branham dizia que o cristianismo verdadeiro não é religião, é relacionamento. E relacionamentos exigem tempo, exigem conversa, exigem intimidade. Você não pode ter relacionamento profundo com alguém que você só visita uma vez por semana. E você não pode ter intimidade com Deus se Ele só recebe suas migalhas de tempo. Por isso, o desafio hoje é simples. Separe tempo. Desligue o celular, feche a porta e busque a face de Deus como se sua vida dependesse disso. Porque, irmão, ela depende. Os sinais estão claros, Israel está lá, a ONU está ativa, sistemas estão se formando. Mas Cristo ainda não voltou. E enquanto há tempo, há oportunidade. Oportunidade de se preparar, oportunidade de trazer outros, oportunidade de viver de forma que, quando Ele vier, você não seja pego de surpresa, mas seja encontrado fiel, trabalhando, orando, vigiando, esperando com alegria, não com terror. Deixe nos comentários o nome de alguém que você quer que Deus toque através desta mensagem. Alguém que precisa despertar, alguém que precisa entender o tempo em que vivemos,
Porque quando você ora por alguém publicamente, quando você declara isso, algo espiritual acontece. A intercessão ganha força. E Deus ouve. William Branham partiu em 1965, mas sua mensagem ecoa. E não porque ele era perfeito, mas porque ele foi fiel. Fiel em declarar o que Deus lhe mostrou. Fiel em alertar uma geração. E agora, décadas depois, vemos o cumprimento daquilo que ele profetizou. E a pergunta que ele faria, se estivesse aqui hoje, é a mesma que fazemos agora. Você está pronto? Sua lamparina tem óleo? Seu coração está preparado? Sua fé está firme? Apocalipse 22, versículo 20 diz: certamente cedo venho. E a resposta da igreja é: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a postura. Não medo, não desespero, mas expectativa santa, alegria profunda. Porque sabemos que cada sinal cumprido é mais uma confirmação de que nosso Redentor está às portas. E quando ele vier, quando a trombeta soar, quando o arrebatamento acontecer, estaremos prontos. Não por merecimento, mas por graça. Não por perfeição, mas por fé. Não por força própria, mas porque ele nos preparou. Que Deus te abençoe, que ele te fortaleça, que ele te dê discernimento e que você seja encontrado vigiando quando ele voltar.